Agora é momento de conversarmos com Joaquim Canumba, o nosso comentador residente sobre economia. Ele hoje vem-nos falar sobre relações económicas entre África e China. Olá, Joaquim. Boa tarde. Bem-vindo. Olá, Nádia. Obrigado. Boa tarde. Olá, caros telespectadores. Sou feliz e grato. Sou feliz e grato por mais um convite. E para falarmos hoje das relações económicas África-China, né? Que é um tema muito... Tema que ficou prometido também. É um tema que foi proposto pela Nádia, eu achei também interessante, porque é uma relação que tem muito a ver com o futuro da África, né? Cada vez temos mais uma relação tão próxima, né? Com os chineses. Exatamente, e precisamos aqui esclarecer algumas questões que estão ainda assim nubladas. Precisamos claramente, do ponto de vista econômico e não só, perceber a fundo o que é que se passa entre esse casamento, se é perfeito ou então um casamento... Do ponto forçado, de vista, não é? Ou se é forçado, digamos. Portanto, é um tema relevante, é bom, e aqui nesse programa, né? Bem-vindo, onde esse aqui é um programa inteligente, porque cruza cultura, entretenimento, ciência. Portanto, é um programa que é para os jovens, um programa perfeito para falarmos desse tema. De facto, tem a ver com o futuro da África, com o futuro dos nossos filhos, porque também há muitos artigos, há muitos livros que escreveram sobre vários temas que eu acho que também é importante vir para cá e esclarecer. Ajudar a esclarecer. Exatamente. Não é? Joaquim, eu acho que é mais do que sabido, não é, que a China tem um grande impacto a nível da África, quer a nível de infraestruturas, a nível até da mão de obra humana, não é? E vice-versa. Mas que relação é que há entre estes países? Relação versus interesse? África-China, China-África? Bom, eu gostava de dizer que é uma relação... por causa aparece ali um gráfico agora, mas eu gostava de dizer que é uma relação perfeita, porque a China atingiu um nível de crescimento econômico estacionário, ou seja, um nível de crescimento em que não podia crescer mais do ponto de vista regional e precisava transferir esse crescimento econômico para o resto do mundo. E a África precisava de investimento estrangeiro, porque as economias desenvolvem-se com investimento estrangeiro. Portanto, é a África precisar de investimentos da força intelectual e tecnológica e não só externa, e a China precisar de locais para distribuir a sua riqueza. Portanto, é um casamento perfeito entre a China e a África, ou seja, os dois têm interesses comuns. Este gráfico que eu apresentei aqui é para mais ou menos esclarecer que potencialidades tem a China para distribuir para a África, ou seja, está em condições de nos ajudar aquele que está em melhores condições, né, em relação a nós. Né? Claro. E aqui, se olharmos para este gráfico que mede o crescimento do PIB per capita das duas regiões, coloquei ali a China em cor azul e a África cor verde, ou seja, o que é o crescimento per capita, crescimento do PIB per capita nem percentual, para sabermos se uma economia está a crescer ou não, temos que avaliar essa variável, se um país está a crescer ou está a decrescer. É o percentual do PIB per capita aqui que nos dá essa informação, é uma variável econômica. Se vermos aqui, por exemplo, trouxe aqui 3 anos, porque aqui temos pouco tempo de apresentação. Portanto, aqui em 2010, portanto, a China estava em 10% de crescimento e a África, ponto verde, podemos ver aqui, 3%, ou seja, a China estava a crescer 3 vezes mais ou 4 vezes mais que a África. 2015, 2014, a economia africana, por causa do efeito petróleo, né, de 2014, foi descendo cada vez mais, até atingir o déficit, ou seja, nós, África, de 2014, até hoje, não temos tido recursos financeiros para podermos sustentar a nossa própria economia. Claro. Claramente, por causa da crise do petróleo, por causa da crise da Covid-19, mesmo a economia chinesa também decresceu, mas não atingiu o déficit, ou seja, pontos negativos. Aqui no gráfico podemos ver que a África tem um déficit de 2020 de menos 5% a nível de crescimento. Portanto, percebemos que, do ponto de vista de crescimento econômico, a China está em condições, sim, de dar a mão, estender a mão à África. Então, se podem passar para outro gráfico, podemos perceber mais ou menos o contexto econômico em que a China entra para a África, podemos caminhar para esse novo casamento, né, que já deu algum tempo. Este aqui é o gráfico sobre o IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano, para percebermos em que condições a África está e a China está em relação à educação, à saúde e o salário das pessoas. E vermos aqui, portanto, a China apresenta melhores condições. Né? O IDH é uma variável que mede essas condições, saúde, educação e rendimento. Portanto, de 2000 a 2020, se vemos aqui os números da China, que está em azul, está sempre a crescer. Ou seja, em 2000 a China estava em IDH, em nível de países baixos, ou seja, 2010 médio e 2020 já está em crescimento alto. Ou seja,
China também foi apresentando melhores índices de desenvolvimento humano durante esse período em relação à África. Portanto, aqui é para dizer que a China está em condições de ajudar a África. Não sei se pode passar para outro gráfico para mais percebermos melhor a fundo qual é o estado socioeconômico da China em relação à África. Esse aqui é o gráfico sobre o valor agregado à manufatura. O que é o valor agregado à manufatura? Ou seja, é a capacidade que uma economia tem de transformar tudo o que tira da terra, né? Tudo o que nós consumimos, tiramos da terra. Desde essa minha roupa aqui, se for algodão, né? Vem da agricultura. Não sei se é algodão, por acaso. Eu não arrisco. Não arrisco. Mas se for algodão, vem da agricultura. Essa caneta é plástico, vem da terra. Ou seja, tudo que nós consumimos vem da terra. E a economia é desenvolvida quando o nível de manufatura é elevado, ou seja, a capacidade de transformar tudo que tira da terra. E aqui, em 2000, por acaso, a África estava em 11% e a China estava 3 vezes mais. Em 2020, portanto, a África estava em 11%, capacidade de transformar tudo o que tira da terra, e a China já 26%. Ou seja, nós ainda vendemos tudo que tiramos da terra, tal como tiramos, né? Por isso que nós vendemos petróleo bruto, vendemos madeira, né? Em vez de vender cadeira e mesas, nós vendemos o tronco, né? Portanto, ao passo que há outras economias vendem, a nível de produtos brutos, vendem óleo, vendem lubrificantes, nós vendemos petróleo bruto. Ou seja, quanto mais aumentamos a nossa manufatura, quanto mais transformamos o que nós tiramos da terra, melhor nós estamos posicionados. Portanto, a China está em condições inquestionáveis de que está em condições de ajudar a África. Mas, Joaquim, que benefícios é que a África acaba por tirar então destas relações? Porque eu estou a perceber aqui que, apesar de conhecermos o nosso produto, não é? Nós acabamos por estar sempre em desvantagem. Exato. Produto bruto, não é? Ponto. Portanto, eu trouxe essas informações para dizer, para mostrar em que comparações podemos fazer entre a nossa economia e a economia chinesa. Aqui podemos perceber que a China está muito mais avançada em relação a nós. Que vantagens nós podemos tirar? Portanto, quando, né, a China vem para a África, antes pode passar para outra imagem que responde à pergunta da Nádia, se faz favor. Quando... não, isto é a madeira. Acho que é a próxima, se faz favor. Acho que daria, sim, melhor resposta à pergunta. Mas podes ir falando. Mas posso ir falando. Ou seja, quando a China, né, portanto, aceita esse casamento, porque é a África a pedir e a China tem a precisar, né? Portanto, quando olhamos para a economia africana ligada à economia azul, que é a economia do mar, né? Que é a pesca, o rançol, e percebemos que a China pode trazer aqui know-how, conhecimento, pode trazer tecnologia, pode trazer para nós também infraestruturas de apoio, por exemplo, aqui aquela imagem que mostra o mar. Ou seja, a África tem 2 costas marítimas, que é a costa Índica e a costa Atlântica. Ou seja, nós somos do ponto de vista da economia azul, que é a economia do mar, frutos do mar, peixe, as 2 rotas marítimas, mais a rota marítima de cima. Qual é a vantagem que nós tiramos? É que, chegando a China para nós, né, a principal vantagem é que podemos ganhar know-how em como explorarmos melhor a nossa economia do mar. Também a nível de infraestrutura, a China constrói navios, constrói sondas, nós ganhamos conhecimento. Agora, a pergunta que tem de se fazer é se este interesse da China em África tem questões geopolíticas, ou seja, hoje nós vemos em África, grande parte da nossa costa marítima é reserva pescatória da China, por acordos políticos, digamos. Portanto, nós jovens africanos, precisamos perceber e conhecermos os contratos que se fazem em relação entre a China e a África, porque há vantagens nós ganhamos vantagens, porque nos ensinam a melhorar a nossa economia do mar, mas também precisamos perceber se, de facto, os contratos que se assinam têm a ver com o que já está a acontecer em alguns países, onde seja zonas de pesca reservada só para a China, né? ou se, de facto, o interesse é parar de simplesmente transferir a riqueza chinesa para nós. Por exemplo, a nível de energia renovável, né? A segunda imagem que nos mostra aqui, a China é a principal potência de produção de energias verdes. E nós sabemos que as economias estão a migrar para energias verdes. Quando a China vem para a África nos apoiar nesse sentido, é bem-vinda, porque nós precisamos desenvolver nossa economia verde, nossas energias verdes, a nível de energias solar, energia eólica. E precisamos, porque a China vai trazer conhecimento, vai trazer infraestruturas para este efeito. Mas a pergunta é, a China vai tornar-se cada vez mais donas dessas empresas, donas das terras africanas que possuem melhor ambiente de produção de energias renováveis, ou vem somente trazer-nos conhecimento, vem trazer infraestrutura, economia, trazer emprego também? Nós precisamos nos perguntar a fundo qual é a natureza destes contratos. Esses contratos têm de ser públicos. Eu sou economista, a informação que eu tenho desses contratos é somente a nível de reportes, a nível de relatórios. Eu não conheço nenhum contrato que não são públicos. Claro. E se fazemos uma comparação... Mas deviam ser.
deviam ser e são obrigados que se façam, porque não é alguém que está a negociar um bem seu, né? É um negócio entre Estados, claro. Coisas nossas, de todos. Portanto, é importante que esses contratos sejam de natureza pública, né? Se nós vermos, por exemplo, a relação entre a África e a América, americanos, quando querem investir em África, por exemplo, nós vimos no governo de Barack Obama, via para a África do Sul, para a Tanzânia, reunia com os jovens, apresentava os seus programas, as suas missões. A relação entre a África e a China, nós nunca vimos um governante chinês a falar com os jovens africanos, a dizer que nós estamos aqui, a intenção é esta. E não é por causa da língua, não é? Não, a língua não é barreira, porque hoje a tecnologia facilita. Não, estou a falar em tom de brincadeira. A verdade é que vamos entrar um bocadinho também nas questões políticas, não é? Não há essa abertura. Se tu já tens dificuldade em comunicar com os próprios políticos que supostamente nos representam, não é? Que é a nossa representatividade, nós, povo, temos aqueles determinados políticos e deputados, nós não temos comunicação com eles, quanto mais com um político exterior, não é? Exatamente. Eu acho que a questão... Por isso é que levanta-se perguntas ligadas a interesses geopolíticos, ou seja, o que é geopolítica? E quando um país quer não só investir no nosso país para nos ajudar a desenvolver, até porque entre países não existem relações de favores, é sempre relações de interesses. Então, nós queremos saber se, de facto, a China tem vontade de ocupar terrenos em África, do ponto de vista geopolítico, é interessante. Porquê? Porque as grandes potências querem estar presentes em todas as regiões. Nós sabemos que os americanos têm bases na costa africana, na costa europeia. Portanto, essas posições são interessantes. Sabemos que a África é um corredor marítimo de vários navios e não só. Nós precisamos perguntar se a China quer ocupar espaços, ou seja, tem interesses geopolíticos, não só econômicos como também políticos, ou, de facto, são interesses políticos, são somente econômicos, né? Portanto, a nível, estava a dizer, de energias renováveis, a China é uma potência e nós precisamos da China, precisamos do know-how, mas é importante que nos perguntemos se esses contratos têm a ver com interesses ocultos. E nós saberemos isso em relação quando vermos os documentos, quando entrarmos os documentos que são assinados. Portanto. E quando virmos os documentos, vamos perceber que todos nós temos uma dívida enorme para com a China. Cada cidadão... Falando ainda nomeadamente de Angola, não vou falar de uma África geral, mas a verdade é que eu vi em tempos, não sei se foi uma informação tua, mas eu vi que cada cidadão angolano tem uma dívida muito grande para com a China. Sim. Cada cidadão. Não é? Em relação à dívida chinesa... Qual é a dívida da África para com a China? Sim, tens mais ou menos uma noção, Joaquim? Sim, os números... Geralmente, as dívidas dos países, as dívidas externas, são né, os países divulgam. Nós fomos para o site do Banco Central de cada país africano, está lá a informação, está lá o número, né? Mas agora, o mais importante é sabermos como é que essa dívida é paga. Existem acordos de pagamento de trocamento monetária, existe acordo de pagamento de exploração, né? Claro. O número é o que mais interessa. Isso é o que mais interessa. O número pode estar ali em trilhões e bilhões de dólares e nós às vezes é números que nós não conhecemos, de tão alto que é. Mas nós queremos saber como é que nós, a África, vamos pagar estes valores. Depois tem mais. A China é um emprestador que não se interessa muito com as questões de direitos humanos, se aquele país tem direitos humanos em condições, se aquele país tem condições de pagar essa dívida, por que não tem interesse? Porque hoje vê-se em África que a melhor troca de pagamento é por meio de exploração de terra, exploração de terrenos, né? E nós vemos cada vez mais o Banco da China presente na África. Em Luanda, por exemplo, está o Banco da China. É uma informação boa e também é má. É má por quê? Porque, estando presente o Banco da China em África, claramente está ali cada vez mais facilitado o empréstimo à nossa economia. E também pergunta-se, será que a China quer implementar de forma vagarosa a sua moeda na nossa economia? É verdade? Quer, não quer? Essa é uma pergunta que se coloca. Já se falava isso, acho que em 2000, quando se deu a crise económica em Angola. Sim. Eu comecei a ouvir isto em 2014, não é? Que íamos começar a usar a moeda da China. Sim. É assim, estou a falar sem propriedade, mas ouvi algo parecido. E que o Kwanza também poderia ser usado futuramente. Era uma possibilidade, não é? Do Kwanza ser usado na China. São políticas que têm benefícios temporários, né? Claro. Se calhar é um assunto para discutir depois. Mas... Interesse teria a China em ter Kwanzas, por exemplo? Pois, é uma questão de duplo sentido, ou seja, tem benefícios e malefícios, mas depende muito do estado em que a economia está, de cada país, né? Hoje, para a economia da Angola em particular, a moeda chinesa tinha valor, porque nós precisamos disso de importar. Portanto, depende muito do contexto econômico que está a viver. Mas hoje, quando nós vemos cada vez mais os bancos chineses, o Banco da China principalmente em África, está a dizer que a China quer marcar terreno, quer valorizar cada vez mais a sua moeda, ou seja, quer que a sua moeda valha em vários países, como o dólar é válido. O euro? O dólar e o euro, por exemplo, o dólar é a moeda mais forte a nível do mundo, porque o dólar está presente em todos os países, né? E é isso que a China vai fazendo aos poucos.
tem essa política de querer valorizar a sua moeda e também tem a política da China querer cada vez mais ceder crédito à nossa economia. E quanto mais crédito nós recebemos, mais cada vez mais as nossas propriedades vão estando à disposição da China. Porque se nós não pagarmos, claramente, quem não paga a dívida tem que pagar de alguma forma, né? E às vezes a exploração, a ocupação é uma das formas. Portanto, é para dizer que a relação da China e a África é vantajosa quando os acordos são sustentáveis, ou seja, o acordo beneficia as gerações vindouras africanas. Exato. E, principalmente, as instituições africanas têm que melhorar cada vez mais que se assinam novos acordos. Portanto, não é ao todo mal uma relação que é positiva e negativa. E vemos aqui, temos essa imagem de infraestrutura, de estradas, né? Hoje em dia, a África está cada vez mais a ser ligada por vias terrestres. É um trabalho da China, que está a construir linhas férreas, está a construir estradas, cidades. É bom para a África, é, porque nós queremos crescer. Mas precisamos também perceber, de facto, o que é que está por detrás. Calhar é bom para a própria China também, não é? E eu acho que o nosso problema é que nós não podemos... É bom que construamos a África com esses empréstimos, mas não podemos nos endividar até o pescoço. Claro. De forma a não conseguirmos depois amanhã pagar. A dívida é um vício, não é, Joaquim? Sim, e depois como eu disse no princípio, né, quem deve vai ter que pagar de alguma forma. E a China não se importa se o país tem condições de pagar essa dívida ou não. Né? Vai cada vez emprestar, porque é um país que quer tornar-se soberano. Né? Hoje, quais são as grandes potências mundiais? América, Europa e a China. E, claramente, a China quer atingir o pico da cadeia alimentar. Né? E esta é uma estratégia que vale para a China e que nós precisamos estar espertos e nós, os jovens africanos, conhecermos a natureza destes contratos. Muito bem. Joaquim, foi muito bom. Obrigado, acabou. Mais sobre economia, até que nesse livro... É verdade, 3 passos para falir qualquer governo. Este livro nós já apresentamos aqui. Já apresentamos também os 14 dias de prisão de Joaquim Kanumba e também o outro... Outro é as facetas da vida. É verdade, as facetas da vida. Não se esqueçam, sigam o Joaquim Kanumba. Exatamente. Se ler fosse moda e Fomos Zero Angola, são páginas que realmente têm 3... dicas para a vida, para a economia. Sempre para a vida, para a economia, para as relações amorosas, para ti. O Joaquim é uma pessoa espetacular que tem vindo aqui nos partilhar connosco o seu conhecimento. Portanto, muito obrigada, Joaquim. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao bem-vindos. Portanto, sou feliz e grato cada vez que venho para cá. Né? Que bom, Joaquim. Obrigada. Conseguimos aprender um bocadinho mais sobre esta relação que inquieta muitos, não é? Por falta de conhecimento. Até uma próxima oportunidade, Joaquim. Obrigado, até a próxima, Nádia. Obrigada.